E aqui estamos, meu amigo do Portal Criativamente, para mais uma videoaula da nossa playlist MySQL. Nesse conjunto, nós já aprendemos, além do conceito de sistema gerenciador de banco de dados, nós já aprendemos a acessar o MySQL, o SGBD que estamos utilizando para os nossos estudos. Já aprendemos a listar os bancos de dados do nosso servidor de dados e aprendemos a criar um banco de dados. Nessa aula, nós vamos aprender a excluir, eliminar um banco de dados. Assim, nós inicialmente relembramos os nossos grupos de comandos MySQL. Então, nós estamos trabalhando com os comandos DDL, linguagem de definição de dados. O comando create, no caso, create database, cria um banco de dados. E para excluir, nós vamos usar o comando drop. Então, na verdade, eu vou utilizar aqui, eu vou me fixar um pouco em alguns termos, porque os comandos drop e delete, eles vão se confundir um pouco. Então, eu vou usar a seguinte nomenclatura: criar, alterar e eliminar. E depois nós vamos tratar desses daqui. Então, create, cria, alter, altera, drop, elimina. O create database cria um banco de dados. O drop database vai eliminar um banco de dados. Assim, naquele rascunho que nós estamos fazendo aqui no Excel, né, essa lousa aqui, essa área de rascunho, vamos vislumbrar o seguinte: criamos 3 bancos de dados, primeiro banco, segundo banco e terceiro banco. Então lá. Nós não aprendemos ainda, mas o nosso objetivo vai ser o seguinte: aqui nós vamos criar um conjunto de tabelas, essas tabelas estarão relacionadas entre si. Depois aqui nós poderemos ter um outro conjunto de tabelas. E apenas para exemplificar, aqui eu vou ter mais um conjunto de tabelas. Como assim? Clientes, alunos, vendas, produtos, serviços, etc. e tal. Então, todos aqueles dados necessários para o sistema de informações de uma determinada organização. Então, tá lá. Então, suponha que nós tenhamos essa situação. 3 bancos de dados, cada banco de dados com seu conjunto de tabelas. Nós vamos aprender a criar as tabelas nas próximas videoaulas. Quando executarmos o comando drop database, eliminar um banco de dados, nós temos que pensar o seguinte: tudo isso daqui vai ser eliminado. Então é como se o resultado fosse esse, simplesmente deixou de existir. E com todas as tabelas que foram criadas ali, e se foi feita a alimentação dessas tabelas, tudo isso deixa de existir, tudo isso vai ser eliminado. Portanto, imagine, você tem 50 mil clientes cadastrados, eliminou o banco de dados, foi tudo embora. 200 mil vendas lançadas, vai tudo embora. Então, quando nós eliminamos um banco de dados, todo o seu conteúdo ele é eliminado junto e não tem como recuperar. A menos que você tenha um backup, uma cópia de segurança, e aí o processo, o que a gente faz aqui com Ctrl Z, na verdade, é restaurar o backup. Portanto, daí a necessidade assim, fundamental de termos os nossos backups, as nossas cópias de segurança. Porque não só eliminando um banco de dados, dropando, um termo que eu costumo utilizar, não só dropando o banco de dados, eu posso ter um problema no disco rígido do servidor, e aí esse disco rígido ele é inutilizado e todos os dados que estão ali, inclusive os bancos de dados, eles são perdidos. Então a necessidade absoluta de mantermos backups, cópias de segurança de tudo que é importante, em especial dos nossos bancos de dados. Então, fique atento, é necessário fazer backup. Mas voltando aqui à nossa prática, como então eu elimino um banco de dados? Utilizando o comando drop. Drop database e o nome do banco de dados. Vamos ver como é que funciona na prática. Então, retornei aqui ao nosso console MySQL, eu já acessei. Se nós executarmos o comando show databases, eu tenho aqui uma série de bancos de dados, são 12 bancos de dados, alguns são do próprio MySQL, outros são meus. Lanchonete, meu banco de dados, primeiro banco, segundo banco, terceiro banco são meus. Como é que eu elimino o primeiro banco de dados? Drop
database, primeiro banco. Ponto e vírgula, enter, e perceba que ele não pede mensagem de confirmação, não pede nada, ele simplesmente deu a mensagem query OK. Portanto, ó, tínhamos 12, né? Tá vendo aqui? 12 linhas foram apresentadas, cada linha o nome de um banco de dados. Show database, 11 linhas. Poxa, e se eu tivesse aqui nesse primeiro banco clientes, produtos, fornecedores, contas a pagar, contas a receber? Foi tudo embora, você não consegue recuperar nada. Dando um comando Ctrl Z aqui, por exemplo, não adianta, não vai funcionar. Isso já foi, como eu disse, já foi eliminado. Drop database, segundo banco. Vamos supor que eu errasse o nome, segundo banco de dados. Dei ponto e vírgula, enter, e ele vai dar uma mensagem de erro dizendo: não posso dropar o banco de dados segundo banco de dados, porque ele não existe, o banco de dados não existe, o nome é segundo banco. Então, como a gente aprendeu, né? Basta, não tem como voltar naquele comando, eu tenho que redigitar, drop database segundo banco, query OK, rolei a tela, query OK, né? Se nós dermos o show databases, tá lá, ó. Tínhamos 12, passamos para 11 e agora passamos aqui para 10 bancos de dados. E aí, vou dar mais um, drop database, terceiro banco, query OK, show databases, 9 bancos de dados. Então eu já dropei, eliminei os 3 bancos de dados que eu criei na videoaula passada. Então assim nós já aprendemos a criar um banco de dados e a eliminar um banco de dados. As duas etapas mais fáceis, 2 comandinhos super básicos. Nas próximas videoaulas nós vamos então começar a trabalhar com as tabelas. Então até a próxima e aquele abraço.